em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Vamos estar lendo a partir do verso de número 7. Êxodo 19, verso de número 7. E veio Moisés e chamou os anciões do povo, e expôs diante deles todas as palavras do que o Senhor lhe tinha ordenado. E então todo o povo respondeu uma só voz: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo, e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e lavem ele as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto ao terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis ao seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Podeis se assentar, glorificando, exaltando a Deus. O verso de número 5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Em Filipenses capítulo de número 2, verso de número 15, a Bíblia vai nos dizer, através do apóstolo Paulo, dizendo que nós devemos ser irrepreensíveis no meio de uma geração perversa e totalmente corrompida, e que nós deveríamos ser luzes como as estrelas do céu. É interessante que hoje nós estamos percebendo literalmente que o mundo está totalmente corrompido, e cada vez mais corrompido, talvez avançando cada vez mais, avançando para o mundo, para as coisas do mundo, as pessoas como um dominó se corrompendo um ou outro, para que eles venham a fazer a sua própria vontade, o seu próprio querer, aquilo que as trevas quer, aquilo que o mundo quer, aquilo que o inimigo quer, o diabo quer. E a Bíblia está nos dizendo que nós devemos ser luzes, brilhando como as estrelas do céu. Em Daniel 12, capítulo 3, ele diz assim: os que são sábios devem brilhar como o brilho do firmamento. E através da palavra de Deus, nós vamos ter essa sabedoria. Através da palavra de Deus, nós vamos conseguir ter esse discernimento. Salomão disse assim que nós devemos gritar, pedindo sabedoria, discernimento e entendimento. Discernimento para saber o que é e o que não é. Porque hoje em dia já nós não sabemos mais o que é e o que não é verdadeiro. Somente através da revelação do Espírito Santo, através de Deus revelando a nós, é que nós vamos saber discernir o que é e o que não é. E o entendimento, que é aquilo que é a informação, e a sabedoria para que nós venhamos a aplicá-la a ela. Então, Salomão está dizendo para nós, através de Provérbios capítulo 4, olha, vocês devem gritar nesses últimos tempos por discernimento, por entendimento, por sabedoria do céu, pelas coisas que vêm do céu, porque vocês estão no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração totalmente em trevas, no meio de uma geração onde que o mundo tomou conta do seu coração, e as trevas tomou não somente conta do seu coração, mas também das suas mentes. Salmo 104
Deus faz dos seus ministros como uma chama de fogo. Então nosso coração tem que estar ardendo por Jesus, ardendo pela palavra, ardendo pela sabedoria, ardendo por entendimento da parte de Deus, ardendo por aquilo que Deus tem para nós, da graça, do entendimento do Espírito Santo, derramando dessa graça sobre a sua igreja. Então nós devemos pedir a Deus cada vez mais esse entendimento, esse discernimento, essa sabedoria do céu. E não era diferente no tempo de João. Jesus testemunha de João, dizendo que ele era uma lâmpada que ardia. E o povo começou a se alegrar com ele. Mas é interessante que em Lucas capítulo 3 vai nos enfatizar dizendo: quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes no templo, João Batista pregava no deserto. Interessante que tinham homens que liam a palavra, eram mestres na Torá, eram mestres na lei, eram mestres naquilo que era a teologia humana, estavam dentro do templo luxuoso, dentro de um templo suntuoso, dentro de um templo cheio de cadeiras, cheio de coisas para que o homem viesse a estar confortável. Mas nesse mesmo tempo, João Batista estava pregando no deserto. E a Bíblia está nos dizendo que ele era como uma chama que ardia e iluminava os homens. E na época de Anás e Caifás, e aquele povo deixava o templo para ir ouvir a João Batista. E o povo não somente ouvia, Jesus está testemunhando, dizendo que estava se alegrando com as suas palavras, ainda que as palavras dele eram duras, ainda que as palavras dele, a pregação dele era forte, a pregação dele confrontava o ser humano, mas o povo ia lá ouvir, porque ele era uma chama que ardia, iluminava, era uma chama com que o povo olhava e dizia: ali tem a autoridade do céu. Não era como aqueles homens que estavam dentro do templo, falando da palavra, mas que não tinha mais a autoridade do céu. Então nós que somos igreja, nós devemos ter o Espírito Santo ardendo no nosso coração. E quando nós vamos pregar para aqueles que são da nossa família, para aqueles que são ao nosso redor, no nosso trabalho. Esses dias mesmo eu vi um amigo meu de infância, me lembrei, não sei porquê, e ele passou lá no meu trabalho, e ele me ofereceu, não sei se era um rádio. Eu falei: nem vou olhar isso, eu nem vou olhar esse. Qual é o instrumento que você tem na sua mão? Você acha que Deus não viu você pegando isso, mas Deus viu você pegando isso. Deus olhou e viu, Ele está muito triste com você. E você sabe que você é um homem que foi chamado de Deus, mas que você se desvencilhou da palavra. E você sabe que Deus viu isso que você pegou. E Ele virou as costas e disse: vai pregar para outro, porque para mim já não adianta mais. E aquilo ardeu no seu coração, doeu no seu coração. Pode ser que naquele mesmo momento a semente não possa ter frutificado, mas a semente está dentro do seu coração. E há algum tempo pode ser que aquela semente venha a frutificar. Ele venha a refletir, a pensar e a dizer: olha, aquelas palavras doeu ao meu coração, e talvez eu venha voltar a Jesus, porque eu sei que Ele olha todas as coisas. Então nós devemos ter o nosso coração ardendo pela palavra, com vontade de ter a palavra no nosso coração, para que nós venhamos a utilizar no momento certo. Porque João Batista, ele pregava para aqueles que eram os policiais da época, os guardas da época, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, o povo, e ele tinha uma palavra para cada um, ainda que a palavra dele era uma palavra de confronto, uma palavra dura, uma palavra de conserto, mas o povo deixava o templo para ouvir a João Batista lá no deserto, porque ele era uma chama viva no seu coração. Através desse Êxodo capítulo 19 que eu li, nós começamos a entender que o desejo de Deus é habitar no meio do seu povo. E não somente habitar, mas iluminar o seu coração e manter essa chama viva.
manter essa chama, esse altar de Deus totalmente queimando ao nosso coração, porque nós não podemos negligenciar que nós devemos buscar a Deus a todo tempo. Nós não podemos negligenciar que nós devemos buscar ao Senhor em oração, buscando na palavra, buscando em todo tempo, orando ao Senhor, para que essa chama venha se manter viva no nosso coração. Porque é muito fácil nós sermos persuadidos pelo inimigo, persuadidos pelo entretenimento, persuadidos pelas todas as coisas que existem no mundo. É muito fácil, e esse mesmo rapaz, ele ia na igreja, ele buscava o Senhor intensamente. Ele era uma pessoa que se vestia totalmente como uma pessoa crente, ele era uma pessoa que buscava o Senhor, mas em um dado momento ele se desvencilhou, ele foi persuadido pelo inimigo, e não consegue mais voltar. E o nosso coração tem que estar queimando por Cristo a todo tempo, a todo momento, porque o caminho é estreito, a porta é estreita, mas nós devemos se manter nessa porta e se manter nesse caminho, para que nós venhamos a obter a vitória da parte do Senhor para a tua igreja. Mas o nosso coração, para que nós venhamos a estar nesse caminho, nesse trajeto, nesse propósito, nesse desígnio que Deus mesmo propôs para nós, nós devemos estar com o nosso coração queimando, ardendo por Cristo. Pedro, quando estava dentro do cenáculo, ele não tinha ainda sido batizado pelo Espírito Santo. Ele estava com medo, ele estava escondido dentro do cenáculo. Mas a partir do momento em que ele foi batizado pelo Espírito Santo, imergido pelas línguas de fogo, ele teve a ousadia para pregar dentro do templo, e 3.000 pessoas, 3.000 almas se converteram ao Senhor, porque ele estava com o seu coração queimando e ardendo por Cristo. Então o nosso coração vai queimar, vai arder, vai estar totalmente amando ao Senhor, aprofundando, mergulhando na palavra, mergulhando, amando ao Senhor, com vontade de estar juntamente com o Senhor, porque Deus estava falando para o seu povo: eu trouxe eles do Egito para que eles viessem habitar comigo. Eu quero habitar no meio deles, o tabernáculo eu quero que seja feito no meio deles, eu quero habitar, andar no meio do meu povo. Mas o povo tem que estar com o coração ardendo, com vontade, com fome, porque muitas das vezes Jesus nos leva para o deserto, e o deserto é um momento que nós vamos ter somente o necessário, somente aquilo que nós necessitamos, o pão de cada dia. A oração do Pai Nosso é o que? Nos dê o pão de cada dia, para que nós venhamos a ter fome do espiritual. Aquilo que é o deserto, nós devemos dizer: Deus, muito obrigado pelo pão de cada dia, se convencer de que Ele não vai dar mais do que o necessário. É o pão de cada dia que Deus vai descer do céu, o maná, a água vai brotar da rocha, vai ter maravilha, vai ter sinais, vai ter prodígios, mas vai ser o necessário para a sua vida, para que você venha a ter o quê? Fome da palavra, fome de Deus, vontade de estar com o Senhor, para que a sua mente não venha estar persuadida com mais nada. Foi assim comigo. Jesus falou: não vai adiantar você lutar. Você está dentro do deserto e eu não vou dar mais do que o necessário. Não adianta, somente vai ficar somente persuadida pelas outras coisas, e você vai perder o momento de estar no deserto comigo. Então Deus está te dando o deserto, mas Ele está no deserto contigo. Ele vai te dar o necessário, aquilo que você necessita todos os dias, o pão de cada dia, e os sinais, os prodígios, as maravilhas, e você vai ver a mão de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, e Deus está habitando juntamente contigo. Mas vai ser o pão de cada dia. Então, se esforce em ler a palavra, se esforce em ouvir a palavra, se esforce em estar juntamente com o Senhor, e creia que Ele vai te dar o pão de cada dia. É Deus que vai te dar o sinal, um prodígio, uma maravilha. Você vai ver cada vez mais a mão de Deus sobre a sua vida. As coisas vão vir do céu, porque Deus vai derramar o maná do céu sobre a sua vida.
E ele encheu o coração de ousadia, Pedro. Deus está buscando habitar e fazer de nós luzeiros. Em Efésios capítulo 2, verso de número 22, nós estamos sendo construídos para um lugar de habitação para Deus, como pedras vivas. Eu, você, os pastores, a nave da igreja, nós estamos sendo construídos como pedras vivas para Deus habitar no nosso meio. E esse é o desejo do Senhor, essa é a vontade do Senhor, esse é o propósito que Deus nos tirou do deserto. Porque muitas das vezes nós imaginamos que Deus nos tira do deserto para nos levar para onde? Para a terra prometida. Muitas pessoas pregam, e eu também já preguei assim, mas eu lendo essa passagem, eu entendo que Deus nos tira do Egito, Deus nos tira do mundo, para que Ele venha habitar no nosso coração. Porque se nós vamos para Canaã, para a terra prometida, sem estar com Deus no deserto, nós vamos fazer de Canaã uma terra de idolatria. Então é necessário pararmos no deserto e habitar com Deus, ter um entendimento da palavra de Deus, ter um entendimento de Deus, conhecer a Deus, muito mais do que as suas promessas, porque o Deus da promessa é muito maior do que a promessa que Ele prometeu para você. Então o Deus da promessa é grande, não somente a promessa. E o nosso coração muitas das vezes se enche como esse povo, olhando para Canaã, sem estar juntamente com Deus, olhando para Canaã, sem estar cheio da presença de Deus. Porque quando nós estamos cheios da presença de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos cheios da sabedoria de Deus, quando nós estamos cheios do entendimento de Deus, quando nós estamos cheios de Deus, Canaã é uma consequência. Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, Canaã é uma consequência da parte de Deus para a nossa vida. Então Deus, através de Moisés, com a sua mão forte, tira o povo para Ele mesmo. A Bíblia vai nos dizer: eu tirei vocês como asa de águias para mim mesmo. E Deus quer habitar juntamente conosco. Esse é o propósito do deserto na nossa vida. Então nós precisamos entender isso, que Deus nos leva para o deserto não para nos machucar, para nos deixar cabisbaixo, triste, angustiado. Fica triste, fica angustiado, fica cabisbaixo aquele que está olhando para aquilo que é natural. Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar dizendo assim: olha, vocês não devem olhar para aquilo que vocês estão vendo, mas para aquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é corrompível, vai se corromper, mas aquilo que não se vê é eterno, para a glória de Deus. Então você tem que estar juntamente com Deus, buscando a Deus, entendendo a palavra de Deus, entendendo, conhecendo a Deus, porque isso é a vida eterna, é conhecer a Deus e continuar conhecendo a Ele. E Ele quer que você venha a conhecer mais profundamente a Ele, é estar com Ele, é buscar a Ele, a todo momento, a todo instante. Se abdique de algumas coisas, porque o deserto é para isso, para que você venha sair do Egito, e num dado momento, a Bíblia vai nos dizer, assim como está aqui em Êxodo, se santificar, porque Deus nos tira do Egito, e aí com o tempo, a Bíblia vai nos dizer que Cristo nos lava, nos purifica, nos limpa, deixa o tabernáculo, a casa espiritual totalmente limpa e adornada. Mas nós devemos se encher do Espírito Santo, nós devemos se encher da palavra de Deus, nós devemos se encher daquilo que Deus tem para nossas vidas. E a santificação é uma cooperação. Deus nos livra, Deus nos lavou, nos limpou, nos purificou, mas a santificação, seguindo a santificação, é uma cooperação entre eu e Deus. Eu buscando também a santificação. Tem um exemplo, fiquei aqui agora imaginando como Esther, foi uma mulher que foi tirada da rua e foi colocada dentro do palácio, e ela foi separada,
E ela foi colocada dentro do palácio para que ela venha a estar juntamente com o rei. E ali ela estava se purificando, se limpando, se lavando, tirando tudo aquilo que era da rua. E dentro do palácio ela vai dizer assim: eu não quero mais a rua, eu não quero mais aquilo que é do mundo, eu não quero mais aquilo que é externo, eu não quero mais somente aquilo que é das trevas, eu não quero mais nada aquilo que era do mundo. E o rei vai habitar com ela. E o rei quer habitar juntamente conosco. Mas nós devemos seguir na santificação, porque Ele nos lava, Ele nos purifica. Mas tem a cooperação humana para que nós venhamos a buscar a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Nós devemos buscar essa santificação a todo momento, a todo instante. E assim nós vamos se alinhando com a vontade de Deus. E é interessante que muitas vezes nesse caminhar, eu vejo muitas pessoas tropeçando, mas no mesmo instante que tropeça, que muitas das vezes cai, se levanta e diz assim: eu estou juntamente, habitando juntamente com Cristo, e eu confessando todas as coisas, Ele vai me limpar, vai me purificar novamente, e eu vou começar a caminhar novamente, e aquilo que eu fazia eu não faço mais, para a glória de Deus. Porque não é fácil. Quem é que aqui não tropicou pelo menos em palavras, em pensamento, em atitudes? Porque esse caminhar é difícil, a porta é muito estreita. O buscar do reino é muito mais difícil do que o reino dos céus no Novo Testamento, do que aquilo que eram as leis e os mandamentos no Antigo Testamento. Às vezes nós imaginamos que as leis do Antigo Testamento eram muito mais fortes, difíceis de estar, mas não, a graça é muito mais difícil, porque você não precisa mais matar ninguém, mas se você matar no seu coração, no seu pensamento, você já matou e Jesus já viu. Então é muito mais difícil essa graça, mas é muito mais fácil porque nós temos um Jesus, e nós conhecemos a Jesus, e confessando todos os pecados, Ele nos purifica novamente, e nós começamos a caminhar novamente com Ele em graça, em conhecimento, e Deus vai nos ajudando nessa santificação. Ele quer nos ajudar nessa santificação. Tanto é que na oração do Pai Nosso, Ele disse assim: procura orar para nos livrar da tentação. Quantas vezes Jesus falava ao meu coração: ore para te livrar da tentação, porque vai vir. Ore para te livrar da tentação, porque vai vir. E eu orava: Senhor, me livra da tentação, me livra da tentação, porque muitas das vezes é muito mais forte do que a nossa própria carne, mas quando nós olhamos e oramos com conformidade com Deus, Ele nos livra da tentação que é mais forte do que nós. Então peça para Deus: Deus, me livra da tentação, Senhor, porque a partir do momento que Ele fisgar o seu coração, é muito difícil nós voltarmos para trás. Mas quando nós dizemos: Senhor, a minha carne quer, mas me livra da tentação, me livra da tentação, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia de mim, eu quero estar caminhando contigo, andando contigo, tenha misericórdia de mim, Senhor, e Deus vai te livrar do dia da tentação. Deus nos recebe se sairmos do mundo, das trevas, da injustiça. Tiago vai dizer assim, que nós não podemos ser amigo de Deus e amigo do mundo, porque consequentemente, se nós sermos amigos do mundo, nós seremos inimigos de Deus. Mas eu louvo a Deus porque aqui tem uma igreja que quer ser amigo, quer ter intimidade, quer ter aprofundamento, quer ter mergulhamento na palavra de Deus, quer buscar cada vez mais as coisas do alto e não somente as coisas da terra. Deus quer nos livrar de toda a tentação. Deus tem promessa de habitar e andar juntamente com nós, de andar juntamente com o seu povo. Paulo cita em 2 Coríntios capítulo 26, verso número 11: colocarei o meu tabernáculo no meio deles, e andarei juntamente com eles, e caminharei juntamente com eles. Em Êxodo capítulo 19 diz assim, que Deus leva
o seu povo para o deserto no intuito de ter intimidade, primeiramente com Deus, porque eles não poderiam ir para a terra prometida sem ter um encontro, sem ter uma intimidade com Deus. É interessante que a todo tempo Israel estava reclamando, porque estava dentro do deserto. A todo tempo Israel estava com o seu coração murmurador. A todo tempo Israel estava com o seu coração pensando no Egito. E qual a diferença de Israel para com Moisés? Israel até então não tinha tido um encontro com Deus. E Moisés, alguns meses atrás, ele tinha tido um encontro na sarça ardente com Deus. Essa é a diferença. Moisés tinha tido tudo no Egito. Tudo que era de bom, de deleite humano, ele tinha tido. Tudo aquilo que o humano queria ter, como do mundo, de idolatria, de mulheres, ele teria ter. Ele seria provavelmente o rei do Egito, o faraó do Egito. Então ele tinha tido tudo aquilo que o deleite do Egito tinha tido. E ele saiu do Egito e foi para o deserto. Mas aquele povo tinha sido escravo. Aquele povo, Faraó, alguns anos atrás, tinha matado seus filhos, tinha feito deles mão de obra escrava para fazer 2 cidades. Eles viviam em favelas. E por que esse povo gostaria de voltar para trás? Porque não tinha tido um encontro com Deus. Porque quando nós temos um encontro com Deus, o propósito, a vontade, um alinhamento do nosso coração tem que estar na vontade, no propósito de Deus. Porque quando nós saímos do Egito, se nós não tivermos um encontro real, verdadeiro com Deus, o deserto parece ser um lugar pior que tem. O deserto parece ser um lugar que é onde nós não temos comida, não temos água. Mas a Bíblia vai nos provar que a todo tempo, a todo dia, caía maná do céu, a água brotava da rocha, tinha sinais, tinha prodígios, tinha maravilhas, tinha a presença de Deus. Mas quando nós olhamos e nós somente temos um distanciamento de Deus e não temos um encontro real com Deus, nós começamos a olhar para trás, olhar para o Egito, olhar para o mundo, olhar para aquilo que o mundo pode nos propiciar. E o mundo não tem nada para nós. Ele somente está se aliciando o nosso coração, a nossa mente, achando que ali tem algo deleitoso, mas ali não tem nada de deleitoso, ali só tem morte e destruição. Mas quando nós temos um encontro real com Deus, assim como Moisés teve, nós buscamos, nós temos sede, nós queremos um deleite com o Senhor, nós queremos um aprofundamento, nós queremos mergulhar cada vez mais. Essa é a diferença entre Moisés e o povo. O povo queria novamente o mundo, o povo queria o Egito, mas Moisés, ele, como teve um encontro com Deus real, verdadeiro, ele falou assim: agora eu vou levar vocês para um caminho de vida, e vida com abundância. Vem comigo, segue a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês um Deus todo poderoso, que nos dá um maná todos os dias, a água que brota da rocha e a presença deleitosa sua. Nós devemos aprender a ter deleite na presença do Senhor, a ter prazer de estar juntamente com o Senhor, assim como Moisés tinha prazer de estar juntamente com o Senhor, mesmo que nós estejamos no deserto, mas nós temos um prazer, nós temos um deleite de estar com Deus, porque nós sabemos que todos os dias Ele provê algo para as nossas vidas, sinais, prodígios, maravilhas, não vai faltar. E em todos os dias que nós lemos a palavra, todos os dias há uma revelação nova, porque o próprio Moisés tentou tirar esse povo através do seu chamado, conforme a sua própria força. Ele queria pregar através do seu chamado e não através da revelação.
há 40 anos atrás, depois dele ter saído do Egito, ele queria buscar aquele povo através da sua mão, somente através da sua força, da sua sabedoria. E naquele momento, Deus rejeitou. E 40 anos depois, quando ele teve um encontro com a sarça ardente, ele foi buscar novamente o povo através da revelação. E nós queremos pregar muitas das vezes através do nosso próprio chamado. E não é somente através do próprio chamado, mas é através da revelação. Quando Deus revela ao nosso coração a forma, o jeito, como é que vai ser, Deus tem o prazer de nos revelar isso. E o próprio Moisés teve isso. Ele tentou tirar o povo através da sua própria força, através do seu próprio pensamento, porque ele tinha um chamado. No seu coração tinha, no livro de Atos está dizendo que ele tinha no seu coração de que ele deveria e que ele seria o líder para tirar o seu povo. Mas naquele momento ainda não era o momento certo. Mas 40 anos depois ele teve um encontro com a sarça ardente. Deus fez os sinais, coloca a mão, tira a mão, coloca a serpente, coloca a mão na serpente novamente, transforma em cajado, e Deus começa a revelar para ele a forma, o jeito. E muitas das vezes nós queremos pregar para a nossa família conforme o nosso próprio pensamento, o nosso próprio jeito, da nossa própria força, e Deus precisa revelar para nós a forma que vai ser. Deus quer revelar para nós uma forma reveladora através da revelação, porque Ele não divide a glória com ninguém. A glória é somente dEle, a forma é dEle, o jeito é dEle. Não é somente uma oratória tremenda, não é somente com um jeito tremendo, com o nosso próprio ser, não. Isso somente vai ser uma ferramenta que Moisés usou. Tudo aquilo que ele aprendeu lá no Egito, com a cultura, com o entendimento, com o discernimento do mundo, foi uma ferramenta que ele usou, mas através da revelação de Deus na sarça ardente, ele saiu do deserto e voltou lá para o Egito para retirar o povo, através de uma revelação que vem da parte de Deus. Então, como é que nós estamos pregando para os nossos familiares? Através do nosso próprio pensamento, muitas das vezes do nosso próprio entendimento, das informações que Deus nos dá, ou através de uma revelação de Deus. Porque a informação é muito bom, é ter conhecimento, mas nós somos transformados quando nós contemplamos a Deus, de glória em glória, nós somos transformados. A informação da palavra é muito bom para obter um conhecimento, mas quando nós buscamos da palavra e na oração nós temos o que? Uma revelação da palavra de Deus. E aí o nosso coração está o que? Queimando por Deus. E no momento certo, na hora certa, a palavra que Deus colocar no seu coração vai ser como flecha no coração do seu familiar. Mas não é através do nosso próprio pensamento, não é através do nosso jeito. Deus não quer somente libertar o povo, mas tem intimidade. É interessante que nós queremos ser usados, nós buscamos a Deus. Eu quero ser usado, Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que nós devemos buscar os dons, os talentos com zelo, buscar o de profetizar, o de ter sabedoria, da palavra, do discernimento, da palavra da ciência, e ter um brando de talentos e dons. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus quer ter intimidade conosco. Você já foi usado por alguém? Você já foi usado por alguém? Por algum namorado, por algum amigo, por alguma amiga? Você não sentiu somente usado? Você não sentiu somente usada? Deus não quer somente te usar. Deus quer te usar, mas quer ter intimidade. Ele quer ter primeiro intimidade contigo. Ele quer que você venha mergulhar nele. Ele quer que você venha conhecer cada vez mais a Ele. Porque é interessante que Judas, ele pregava. Judas, ele expulsava demônios. Judas, ele falava do reino. Judas, ele curava.
Judas, ele estava juntamente com Jesus, mas aonde ele está? Porque ele não teve um conhecimento profundo com Jesus. Judas pregava, Judas falava do reino, Judas expulsava demônio, Judas curava, Judas era muito usado na mão de Jesus. Mas aonde ele está agora nesse momento? Porque ele não teve intimidade com Deus. E Deus quer te trazer para o deserto, e a Bíblia vai nos dizer, para Ele mesmo, para que você venha a ser filho, para que você venha a ser filha, para que você venha a ter intimidade com Ele, porque ser usado é uma consequência, é um fruto, porque você está ligado na videira, e aí você vai obter o que? Frutos. Mas se liga na oliveira, tem intimidade com a oliveira, veja como a oliveira fala contigo, veja como a oliveira age contigo, identifica o formato que Deus fala contigo, assim como Samuel ouviu a voz de Deus, e a uns primeiros momentos ele não conseguia entender, discernir, entender a palavra de Deus, mas Eli pegou e disse assim, não sou eu, é Deus que está falando contigo, e você vai identificando o formato que Deus vai falando ao seu coração, e isso é maravilhoso, porque quando você tem uma intimidade com Deus, é algo maravilhoso. Porque quando Deus fala assim, vai em tal lugar que lá eu proverei para você, e você chega lá e prover, nem que seja um copo d'água, você vai falar, a intimidade com Deus é algo maravilhoso, porque aquela água é para fortalecimento da sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Ele não quer somente usar você, isso é uma consequência. Ele quer ter intimidade contigo. E Deus vai nos mostrando, através do livro de Êxodo, que Ele não somente quer ter intimidade, Ele não somente quer mostrar os sinais, os prodígios, as maravilhas, Ele quer mostrar a sua grandeza, porque nós não entendemos a grandeza de Deus algumas vezes, talvez através dos problemas que nós temos, e as angústias, as aflições, as ansiedades, quer tomar conta do nosso coração, através de lutas que aparentemente são grandiosas aos nossos próprios olhos, nós começamos a olhar para essas lutas com angústia, com aflição, com ansiedade, e o nosso coração começa a ter até mesmo taquicardia. Nós tiramos muitas das vezes até o sono, nós não conseguimos dormir mais, porque a ansiedade quer tomar conta do nosso coração, de tamanha é a luta que está acontecendo na nossa vida. Mas nós negligenciamos o tamanho do que é o nosso Deus, porque a Bíblia vai nos dizer que Ele desceu no monte, todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele, em fogo, fumaça, subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Imagina um monte tremendo, e aquele povo olhando e assistindo à grandeza do Deus que ele servia. Porque Deus não quer somente mostrar os sinais, os prodígios, as maravilhas, Deus quer mostrar a sua grandeza para nós. Porque através das angústias, das aflições, das lutas que nós estamos olhando, nós vamos dizer o tamanho que nós temos do nosso Deus. Porque toda a água da terra, Ele põe na concha das suas mãos. Toda a terra Ele pega e coloca numa balança de precisão. Ele é grande. O céu Ele começa a medir no seu palmo. De tamanha é a grandeza de Deus, somente para olhar e dizer assim, olha, eu sou grande. Qual é o problema que vocês têm? Qual é a dificuldade que vocês têm?
confiam, creiam, tenham intimidade comigo, que cada vez mais intimidade, mais vocês vão confiar na minha palavra. Quanto mais nós temos intimidade, mais nós conhecemos, mais nós vemos a grandeza de Deus, mais nós vamos confiar no nosso Deus, porque Ele é um Deus grande, que coloca toda a água do mar na concha das suas mãos, toda a terra Ele pega e coloca numa balança de precisão. Ele é grande, e Ele quer mostrar toda a sua glória para nós, como já foi dito esta noite. Não somente os sinais, os prodígios, maravilhas, mas Ele quer demonstrar a sua glória para nós. É interessante que tem a manifestação de Deus, que Deus se manifestou várias vezes no Antigo Testamento. Jacó lutou com Deus, mas ele não estava em sua glória. Josué viu a Deus em uma teofania, mas ele não estava em sua glória. Jesus mesmo, ressuscitado, Maria Madalena confundiu a ele. Pedro e João não viram ele lá na praia e não viram ele como uma glória, nem mesmo viram que era Jesus. Aqueles dois no caminho de Emaús, andando do lado de Jesus ressuscitado, eles nem perceberam que era Jesus. Mas há momentos em que Deus desce com a sua glória, há momentos em que Deus quer demonstrar a sua glória, e a Bíblia vai nos dizer: aqueles que creem verão a glória de Deus sobre a sua vida, porque muitas das vezes vem a demora, em 3 dias, 4 dias, e aparentemente parece que Deus está demorando, mas Deus quer demonstrar a sua glória. Deus quer derramar da sua glória do seu povo, mas somente aqueles que creem, não somente aqueles que começam a crer, mas aqueles que terminam crendo. Porque é muito fácil nós começarmos a crer, mas vem a dificuldade, vem a angústia, vem a aflição, e aí nós começamos a ser persuadidos, dizer assim: não, vamos por esse outro caminho que é muito mais fácil. E Jesus está dizendo: não é por esse caminho, é pelo mesmo caminho que você está indo, que é um caminho apertado, é uma porta estreita, mas eu vou demonstrar a minha glória sobre a sua vida. E Deus quer demonstrar a sua glória sobre a igreja, sobre a sua vida, mas nós devemos permanecer no caminho que Ele falou. O caminho é apertado, é dificultoso, mas Deus quer demonstrar da sua glória. Deus é aquele que com conhecimento, com sabedoria, estabeleceu os fundamentos da terra. Isaías, quando viu toda a glória de Deus, ele era um profeta chamado, ele disse assim: ai de mim, Senhor. Ele somente falava dos outros pecadores, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ele estava dizendo dos pecadores, mas quando ele vê a glória do Senhor, ele diz assim: ai de mim que sou pecador, e ando junto no meio de pecadores, Senhor. Porque quando nós vemos a glória de Deus, nós cada vez mais diminuímos, para que Ele venha crescer na sua glória. É interessante que nós vemos a glória do sol. É interessante que nós estamos vendo aqui agora as estrelas, e quando o sol vai saindo, as estrelas se ofuscam, se obscurecem, né? E somente aparece a glória do sol, porque a glória do sol é muito maior do que a glória das estrelas. Não é que elas somem, e dá a impressão de que elas somem, né? Não é que elas somem, elas estão no mesmo lugar, mas é que a glória do sol vem e obscurecem as estrelas. Dá para entender isso? Mas quando Jesus vir com a sua glória, Ele vai obscurecer o sol, tamanho vai ser a glória de Deus sobre a terra. Então dá para nós entendermos isso, que o sol vem e obscurece as estrelas, elas estão no mesmo lugar,
Mas quando Jesus vir na sua glória, o sol vai obscurecer, assim como as estrelas se obscurecem quando o sol vem. A glória de Deus vai invadir a terra de tal maneira que muitas pessoas vão querer fugir da sua glória, mas não vai ter mais como. E é essa glória que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Tanto é que Deus se manifesta em uma nuvem negra aqui para esse povo. Ele faz como se uma nuvem negra, para que eles não vissem toda a sua glória. Se eu não me engano, em Tito 6,16 diz assim, que é uma luz inacessível. A luz de Deus é uma luz inacessível, que nós vamos ver em toda a sua glória quando todas as coisas terminarem. É uma luz inacessível. Tamanha é a glória de Deus. E Deus quer derramar dessa glória. Deus quer nos tirar do Egito. Deus quer nos levar para o deserto, para ter intimidade, para ver os sinais, os prodígios, as maravilhas. E os sinais, aqueles 10 sinais que Deus fez lá no Egito, não é somente para que o Egito viesse a crer, mas também para que Israel viesse a crer em Deus, mas que eles viessem a ver os sinais, os prodígios, as maravilhas, e aqui eles viessem a ter uma intimidade, e para que eles viessem a ver a glória de Deus, o peso de Deus. E muitas das vezes nós não queremos acessar a Deus. Nós queremos fazer com que o pregador venha aí pregue uma palavra, que o seu coração venha estremecer com emoção. Não é somente isso. É muito bom isso. Mas Deus quer derramar da sua glória sobre a sua vida no seu quarto. Deus quer derramar da sua glória quando você estiver orando. Feche a porta do seu quarto, no secreto, e no secreto Deus vai te revelar coisas grandes, maravilhosas. Assim como Moisés, aquele povo dizia, olha, sobe lá você mesmo e traga para nós o recado. Mas Deus não queria isso, Deus queria intimidade com o seu povo, não somente com Moisés. E o povo não conseguia entender, o povo não conseguia compreender. O povo queria um pregador de fogo, um pregador de glória, um pregador que viesse a morrer, falar com Deus e vir passar o recado. Não, Deus quer falar contigo. Deus quer ter uma intimidade contigo. Deus quer falar o seu coração. Deus quer revelar para você. Deus quer falar o seu coração de uma forma tremenda. Deus quer derramar da sua glória de uma forma tremenda. Não precisa ninguém vir aqui e demonstrar uma oratória ou a glória de Deus através da sua vida. Não, você tem a habitação de Deus no seu coração. Você é uma pedra viva e Deus está contigo. Deus fala com você. Deus quer revelar a você. Não precisa Moisés ir lá no monte, descer o monte, falar com o povo, não. Você tem um acesso livre para com Deus, para falar com Deus, para ter revelação de Deus, para ter intimidade com Deus, para mergulhar com Deus. Deus quer falar contigo. Então não precisa. Leia a palavra. Quantas vezes nós lemos a palavra e Deus dá uma revelação tremenda, gloriosa. É isso, Senhor, que eu estava precisando, Senhor. E parece que eu não estava vendo, parece que estava tampado. Mas é lógico, nós não vamos para o nosso quarto, nós não fechamos a nossa porta, nós não temos a intimidade, nós não temos o prazer, nós não temos o deleite, nós não entregamos o nosso caminho. Entrega totalmente o seu caminho. E Deus fará maravilhas na sua vida. Deus quer que nós venhamos a entregar todo o fardo, tudo aquilo que não é dele. Dizer, Senhor, eu entrego, agora eu confio inteiramente no Senhor. A glória do Senhor, o jeito do Senhor. Eu cansei de viver dessa forma. Eu quero buscar a revelação lá na fonte. E a fonte vai me dar a revelação do céu. Então não é assim.
Deus pode usar sim os seus vasos, Deus pode usar nos dons, nos talentos, nas manifestações gloriosas, e é muito bom, mas é tão bom quando você tem uma revelação de Deus, quando você está andando no carro, ou andando na moto, ou até mesmo assistindo uma pregação, dizendo: Deus, é uma revelação do céu, é glorioso, o Senhor falou comigo, e é essa a revelação, e é essa que eu vou seguir. Mas no mesmo instante o inimigo está vendo também, tentando persuadir, para que você venha ter um coração duvidoso, faccioso, e aquele que tem um coração faccioso não herdará nada de Deus, não terá nada do Senhor. Então você tem a convicção de dizer: Senhor, eu creio, eu acredito que o Senhor me revelou, e eu vou continuar conforme a tua vontade. Porque no momento em que Deus revela, o inimigo, que vê as coisas espirituais muito mais do que nós, ele também entendeu, e ele já está formando alguma coisa para tirar você desse caminho. Então é por isso que nós devemos ter uma convicção tremenda no Senhor. Na primeira dificuldade, na primeira tempestade, nós já achamos que não é mais a palavra de Deus. Não, continue, persista, insista, vai doer, vai ter muitas das vezes a aflição, a angústia, mas todos esses sentimentos é para Deus estar do seu lado e abraçar você e dizer: eu estou habitando e caminhando com você. Porque lá no mundo tem angústia, tem aflição, mas é para a morte. E quando Deus nos corrige, é para a vida, e vida com abundância, para a glória dele. Amém? Vamos estar aqui se colocando de pé. Deus tem uma habitação no seu coração. O seu coração é tabernáculo de Deus. Deus quer falar contigo. Deus quer revelar para você. O pastor vem, ele traga uma palavra, ele traz uma palavra tremenda, uma oratória tremenda, mas é tão bom quando Deus mesmo fala ao nosso coração: vai que eu estou contigo, faça isso que eu estou contigo. E isso se revela que é muito mais intimidade com Deus, porque sabe, a profecia é para que nós não venhamos a se corromper. A profecia é para que nós não venhamos ao quê? A se corromper. Porque provavelmente quando vem uma profecia é porque nós íamos o quê? Se corromper. Mas quando Deus fala ao seu coração, é porque você creu, você acreditou, e você está indo no caminho que Deus falou. E aí muitas das vezes Deus vem e fala assim: traz de volta o meu filho. Ele usa uma pessoa para trazer de volta no caminho que ele falou. É para isso que serve a profecia. E toda palavra, não é somente a profecia, o dom de profecia, mas a palavra também é a profecia. É para que nós venhamos a voltar no caminho que Deus estabeleceu para nós. Mas Ele fala ao nosso coração, e Ele quer que você creia na palavra falada ao seu coração. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, por esse momento, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha dar discernimento, entendimento, papai querido, capacidade, ó Pai. Capacita o teu povo com o teu Espírito Santo, Senhor meu Deus, porque nós sabemos, ó Pai querido, que sem o teu Espírito Santo nós não conseguimos fazer nada, ó Pai. Ah, Deus eterno e Deus todo-poderoso, sem estar ligado à videira, Senhor meu Deus, nada nós conseguimos fazer, ó Pai. Ah, Deus eterno e Deus todo-poderoso, olha, Pai, para os nossos projetos, olha, papai querido, para os nossos desejos, ó Pai, e veja se está alinhado com a tua vontade. Se estiver, ó Pai querido, dá vitória para a tua filha, dá vitória para o teu filho, Senhor. Deus eterno e Deus todo-poderoso, dá vitória para que o teu nome venha a ser glorificado, exaltado, testemunhado
testemunhado, ó Pai, e para que nós venhamos a conhecer a Tua grandeza cada vez mais, Senhor meu Deus. Derrama da Tua graça, papai querido, derrama, papai querido, para que o Teu nome venha a ser glorificado no meio da Tua igreja, Senhor. Sara, cura, papai querido, transforma, alcança, meu Senhor da glória, o pastor Valdemar, alcança, meu Deus, o evangelista Cláudio, ó Pai querido, na sua casa, alcança a sua família, papai querido, seus filhos, derrama da Tua graça, meu Deus, nós estamos aqui intercedendo por eles, ó Pai, que o Teu nome venha a ser glorificado, exaltado, papai querido, porque tem uma igreja que intercede um pelos outros, ora, papai querido, uns pelos outros, e o Seu nome vai ser glorificado, papai, que nós venhamos a ser uma família, papai querido, e o Senhor habitando no nosso meio, com a Sua glória, com a Sua graça, meu Deus, com a Tua palavra, falando ao nosso coração, nós vamos caminhando de vitória em vitória, papai, e nós vamos contemplando o Seu Filho amado Jesus Cristo, e assim nós seremos transformados de glória em glória, o Senhor vai derramando dessa glória, e nós vamos sendo transformados, meu Deus, e que esta noite, ó Pai, nós saímos daqui diferente da forma que adentramos, nós saímos daqui acreditando, crendo que o Senhor fala ao nosso coração, e que todo o deserto, ó Pai querido, nós sabemos, meu Deus, que é uma escola, nós sabemos que não é um lugar que nós vamos ficar, ó Pai, mas que nós vamos atravessar, para que quando nós estivermos em Canaã, nós vamos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu santo nome, nós não vamos fazer um lugar de idolatria, mas nós vamos, ó Pai querido, engrandecer o Teu nome, nós vamos engrandecer, papai querido, com a Tua glória, sendo derramada, papai querido, sobre os Teus filhos. Então, em nome de Jesus, que esta noite, ó Pai, o Senhor venha falar ao nosso coração, e que nós venhamos a ser convictos, ó Pai, nós não vamos, papai querido, duvidar mais da Tua palavra, nós não vamos ser mais facciosos, ó Pai querido, quando nós ouvirmos a Tua palavra, e nós vamos até o final, nós vamos insistir, nós vamos persistir, nós vamos continuar, ó Pai querido, porque o Teu Espírito Santo é que vai ser o combustível, é o Teu Espírito Santo, papai querido, que vai fazer com que nós venhamos a caminhar segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer, e todas as vezes, ó Pai, que se nós formos persuadidos, o Senhor vai trazer de volta para a Tua glória e para o Teu louvor e para a salvação de cada um que aqui está, em nome de Jesus, amém e amém. As palmas louvam ao Senhor.